Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar a região mais dos braços, então para a gente estar trabalhando tanto o alongamento quanto o fortalecimento. Para iniciar, a gente vai iniciar sentado nos calcanhares e a gente vai começar com a respiração. Sempre lembrando de você ficar na posição mais confortável que você conseguir. Então, caso você não consiga ficar nessa posição sentado nos calcanhares, você pode estar achando uma outra alternativa e não tem problema. Sempre importante você respeitar os limites do seu corpo. Então vamos começar com a respiração. Então a gente vai puxar o ar fundo pelo nariz e vai soltar o ar pela boca. De novo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Mais uma vez, puxa o ar e solta o ar. Ainda nessa posição aqui sentado nos calcanhares, a gente vai entrelaçar os dedos, a gente vai virar a mão ao contrário e vamos esticar os braços lá para cima, em direção do teto, como se quisesse encostar lá em cima e volta. A gente vai fazer 10 repetições desse movimento. Então vamos começar. Estica os braços, alonga bem e voltou. 1. Leva os braços para cima e volta. 2. Levou os braços para cima, voltou. 3. Leva os braços e volta. 4. Levou os braços e voltou. 5. Leva os braços e volta. 6. Levou os braços e voltou. 7. Leva os braços e volta. 8. Levou os braços e voltou. 9. Mais uma vez. Leva os braços e volta. 10. Próximo a gente vai continuar na mesma posição e a gente vai fazer um movimento parecido. Então, de novo, a gente vai levar os braços para cima. Quando chegar aqui, a gente vai inclinar a coluna para um lado, levando a coluna e os braços aqui na lateral e sempre lembrando de deixar o bumbum bem apoiado nos pés, nos calcanhares. Então, não deixa o bumbum levantar. Vamos lá, levou os braços para cima, inclina para um lado, volta para o meio e inclina para o outro. 1, voltou e trocou. Volta para o meio, inclina para o lado. 2, voltou, trocou um lado, volta para o meio, inclina para o outro. 3, voltou, troca um lado, vem para o meio e inclina para o outro. 4, voltou, troca um lado, volta para o meio e inclina para o outro. 5, voltou, troca um lado, volta para o meio, inclina para o outro. 6, troca um lado, voltou, inclina para o outro. 7, meio, troca um lado, volta para o meio, inclina para o outro. 8, voltou, troca o lado, volta para o meio, troca o lado de novo. 9, voltou, troca o lado, volta para o meio, troca o lado de novo. 8, voltou, troca o lado, volta para o meio, troca o lado de novo. 9, só mais um, troca o lado, volta pro meio, troca o lado de novo,
10. Podem descer os braços devagar. A gente vai continuar sentado com as pernas dobradas, só que agora a gente vai descer a coluna. Então a gente vai começar com as mãos aqui do lado do corpo, vamos escorregando as mãos lá para frente ao mesmo tempo, descendo a coluna, vai até onde conseguir, sem levantar o bumbum do calcanhar e volta devagar. Vamos fazer 10 repetições também. Então leva os braços, desce a coluna e volta. 1, levou os braços, a coluna e volta. 2, leva os braços, a coluna e volta. 3, leva os braços, a coluna e volta. 4, leva os braços e a coluna e volta. 5, leva os braços e a coluna e volta. 6, leva os braços e a coluna, volta. 7, leva os braços e a coluna, volta. 8, leva os braços e a coluna, volta. 9, só mais uma vez, leva os braços, desce a coluna e volta devagar. 10. Agora a gente vai continuar aqui nessa posição, sentado nos calcanhares. A gente vai trabalhar um pouquinho agora a força dos braços. Então a gente vai deixar os braços esticados aqui no ar. O cotovelo ele vai ficar um pouquinho dobradinho, não deixa ele totalmente esticado, tá? Deixa ele semi-flexionado. E aqui a altura do braço ela não pode passar da linha do ombro, então a gente vai deixar ou na linha do ombro ou um pouquinho abaixo da linha do ombro, só para a gente não gerar muito esforço aqui na região dos ombros. Os dedos bem juntinhos e a gente vai fazer movimentos circulares. Então a gente vai circular trazendo o braço para frente, para baixo, para trás e volta para o meio. A gente vai fazer 10 movimentos. Então vamos lá. Girou o braço lá para frente, um movimento curto e volta. 1, girou, voltou. 2, girou, voltou. 3, girou e voltou. 4, girou e voltou. 5, girou, voltou. 6, girou e voltou. 7, girou, voltou. 8, girou e voltou. 9, girou e voltou. 10. O próximo movimento a gente vai fazer parecido, só que agora a gente vai girar ao contrário. Então a gente vai começar girando os braços para trás. Na mesma situação, a gente está girando 10 vezes. Então o braço paradinho no ar. Vamos começar girando lá para trás e volta. 1, girou e voltou. 2, girou e voltou. 3, girou e voltou. 4, girou e voltou. 5, girou e voltou. 6, girou e voltou. 7, girou e voltou. 8, girou e voltou. 9, girou e voltou. 10. Podem baixar um pouquinho os braços, dar uma respiradinha. Ainda nessa posição sentado, agora a gente vai deixar os braços dobrados, novamente, aqui na linha do ombro, o cotovelo vai ficar dobrado e a mão vai ficar apontada para cima, lá em direção do teto, os dedos bem juntinhos também, e a gente vai esticar os braços para cima e vai voltar dobrando. Sempre lembrando de estar fazendo uma abertura aqui da região do peitoral, tá? Vocês não vão deixar o braço fechadinho aqui na frente. Traz o braço um pouquinho para trás para a gente trabalhar essa abertura também. Então, esticou os braços e volta. 1, estica e volta. 2, esticou e voltou. 3, estica e volta. 4, esticou e voltou. 5, estica e volta.
6, esticou e voltou. 7, esticou e voltou. 8, esticou e voltou. 9, esticou e voltou. 10. Podem baixar os braços, dar uma respiradinha. Agora a gente vai trocar de posição. A gente vai ficar em 4 apoios. Vamos apoiar as mãos aqui no chão, deixando os dedos bem afastados. As pernas vão ficar dobradas, com os pés apoiados no chão. E sempre lembrando de alinhar a mão sempre na mesma linha do ombro e o joelho na mesma linha do quadril, tá? Então, nessa posição, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho aquele alongamento do gato para a coluna. Então, a gente vai subindo devagarinho a coluna, dobrando a coluna, olha lá em direção do quadril, desce a coluna devagar e olha lá para frente. A gente vai fazer 10 movimentos desse. Então, vem subindo a coluna, olha para o quadril e volta olhando para frente. 1, subiu a coluna e desceu. 2, sobe a coluna e desce. 3, sobe a coluna e desceu. 4, subiu a coluna e desce. 5, subiu a coluna e desce. 6, subiu a coluna e desce. 7, subiu a coluna e desceu. 8, subiu a coluna e desce. 9, mais uma vez, sobe a coluna e desceu. 10. Ainda nessa posição, a gente vai manter agora a coluna reta, com o abdômen contraído. A gente vai fazer o movimento com um braço só. Então, um braço esticado, a gente vai começar com o lado esquerdo. Vamos levar o braço esquerdo lá na frente, volta e leva o braço direito. 1, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 2, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 3, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 4, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 5, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 6, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 7, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. 8, levou o braço esquerdo, volta, leva o braço direito. 9, levou o braço esquerdo, volta e leva o braço direito. Dá uma descansadinha, respira. Eu sei que às vezes ficar nessa posição, né, com as mãos apoiadas, pode ser um pouquinho desconfortável, mas vocês podem ficar tranquilos com o tempo, com o treino, com repetição, vocês vão conseguindo fortalecer essa região e vai ficando mais fácil de fazer. Agora o próximo a gente vai ficar de novo na mesma posição. Próximo movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer parecido com antes. Então a gente vai deixar a coluna reta, contrai o abdômen e vamos levar um braço de cada lado para o lado e ao mesmo tempo a gente vai girar a coluna. Então o braço esquerdo vem para o lado, gira a coluna, volta e agora o lado direito. 1, esquerdo e lado direito. 2, lado esquerdo e lado direito. 3, lado esquerdo e lado direito. 4, lado esquerdo e lado direito. 5, lado esquerdo e lado direito. 6, lado esquerdo e lado direito. 7, lado esquerdo e lado direito. 8, lado esquerdo e lado direito. 9, esquerdo e lado direito. 10. Muito bem. Ainda
nessa posição, agora a gente vai deixar os joelhos dobradinhos um pouquinho mais para trás, os pés eles vão ficar juntinhos, a gente vai descer o bumbum, vai contrair o bumbum, contrai o abdômen e vamos deixar os braços apoiados mais para a lateral do ombro, então não na mesma linha do ombro, um pouquinho mais para o lado. Nessa posição a gente vai fazer um pouquinho de flexão de braço, então a gente vai dobrar os braços, desce a coluna e volta. Dobrou e voltou. 2, dobrou, 3, dobrou, 4, dobrou, 5, dobrou, 6, dobrou, 7, dobrou, 8, dobrou, 9, dobrou, 10. Muito bem. Sente um pouquinho nos calcanhares, respira fundo, gira um pouquinho os punhos só para relaxar um pouquinho. Muito bem. O próximo a gente vai ficar de novo na mesma posição, só que agora a gente vai deixar os joelhos dobrados e os pés eles vão ficar levantadinhos assim para cima. Contrai o abdômen, contrai o bumbum e vamos fazer o mesmo movimento. Então a gente vai dobrar os braços e volta. 1, dobrou, 2, dobrou, 3, dobrou, 4, dobrou, 5, dobrou, 6, dobrou, 7, dobrou, 8, dobrou, 9, dobrou, 10. Muito bem. Vamos sentar nos calcanhares, relaxa a coluna, relaxa os braços, respira fundo. Levanta a coluna devagar. A gente vai ficar de novo na mesma posição. A aula aqui já está acabando, a gente já vai trocar de posição. A gente vai ficar aqui de joelhos, com os braços esticados, a ponta do pé apoiadinha aqui embaixo. A coluna vai ficar reta e a gente vai contrair o abdômen. A gente vai fazer agora a força lá pelo abdômen, levanta um pouquinho os joelhos no ar e volta. 1, trai o abdômen, subiu e desceu. Trai o abdômen, sobe. 3, contrai o abdômen e subiu. 4, contrai o abdômen e subiu. 5, contrai o abdômen e subiu. 6, contrai o abdômen e sobe. 7, trai abdômen e sobe. 8, trai abdômen e sobe. 9, trai abdômen, sobe. 10. Muito bem. Agora, com essa ativação abdominal, a gente vai continuar com os braços esticados e a gente vai deixar também as pernas esticadas e vamos ficar um pouquinho aqui na posição da prancha. Vamos contar até 20 nessa posição. Então, traz o bumbum para dentro. Contrai o abdômen e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Dobre os joelhos, senta um pouquinho, respira. Agora a gente vai trocar um pouquinho de posição. A gente vai sentar, mas a gente vai deixar as pernas dobradas, uma perna dobrada na frente da outra. Vamos finalizar agora um pouquinho com a parte de alongamento de cervical. Então, nessa posição, mantenha os braços bem relaxados. A gente só vai estar inclinando. Cabeça de um lado, volta para o meio, inclina para o outro, devagar, relaxando. Trocou o lado, troca o lado de novo, com o lado, troca o lado de novo, trocou o lado, troca o lado de novo, trocou o lado, só
minutinho, pessoal. Terminamos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau! Deixa eu fazer essa pergunta.